Está ótima? Bênção de Deus. Então vamos lá. Então, dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós estamos aí então enfrentando uma situação complicada, né? Nós estávamos acostumados a essa restrição de localização, restrição de tempo, né? Essa restrição de tempo e de local. Nós não estávamos acostumados, inclusive, a ter esse tempo ocioso que nós estamos tendo agora, né? Hoje, no decorrer da tarde, nós estávamos conversando, eu e minha esposa, que vai passando-se as horas, as atividades vão acabando e a gente fica meio sem saber o que fazer, porque não está tão acostumado mais a ficar ocioso em casa. A correria do dia a dia, né? O trabalho, a igreja, os filhos, né? A busca pelo conhecimento ocupam a gente diariamente, dia e à noite, e nós vivemos sempre uma correria. E agora nós estamos numa situação diferente. Hoje nós estamos numa situação em que nós somos, por decreto, obrigados a ficar. Por decreto e por prudência, né? Nós estamos em casa nesse momento. Nós estamos respeitando o decreto porque entendemos que a situação é complicada, é uma situação grave, mas nós que cremos em Deus sabemos que tudo isso vai passar, porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle das suas mãos e nada foge do controle dele, nada está acontecendo sem a sua permissão. Então isso acalenta o nosso coração, mas ao decorrer do dia a gente vai vendo que já tinha perdido a essência de estar dentro do lar, né? Já tinha perdido essa essência. Nós já não estávamos mais acostumados a passar um dia inteiro com os nossos filhos, 2 dias seguidos, sem ter o que fazer, né? Sem ter alguma atividade que pudesse interromper, então, o estar e o compartilhar com eles do tempo. Agora nós estamos tendo a oportunidade de poder buscar a mais a Deus, estamos tendo a oportunidade de ler mais a palavra de Deus, de ler bons livros, estamos tendo a oportunidade de estar em comunhão com a nossa família. Quem sabe não é um tempo que Deus preparou para isso justamente, para que nós possamos entender que ser crente não é ser crente somente lá dentro da igreja, é preciso ser crente dentro de casa, para que nós possamos entender que adorar a Ele não é só lá dentro do templo, mas é no período que estamos em casa. Talvez o Senhor esteja nos lembrando que a nossa família é tão ou mais importante que o nosso ministério eclesiástico. Deus está tratando conosco, está tratando com o mundo nesse momento. Nós entendemos que essa situação que está acontecendo é uma situação para uma grande colheita. O Senhor irá colher muitas almas para o seu reino nessa situação. Muitas pessoas vão entender que nós somos verdadeiramente dependentes de Deus e que se nós não crermos nele e não temos fé que ele existe, que somente ele pode nos socorrer, as coisas ficam difíceis. Somente Jesus tem poder para mudar essa situação, somente ele. Todo o poder está sob a autoridade dele. É sobre o nome dele que os enfermos são curados. É sobre o nome dele que pessoas são libertas. É ele quem governa, é ele quem controla. E é por isso que nós estamos insistindo em trazer transmissões ao vivo, em trazer mensagens, para que vidas sejam alcançadas. Muitos outros ministérios estão fazendo isso, e isso é muito importante. É importante que a todo momento nós sejamos alimentados com a palavra de Deus. Vamos ler um texto? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. A você que está chegando agora, a paz do Senhor, eu sou o pastor Jean Coutinho da comunidade evangélica Semente da Fé e nós estamos fazendo a nossa transmissão ao vivo em decorrência do decreto que nós tivemos e que não podemos estar então cultuando dentro do templo. Estamos fazendo essas transmissões com mensagens para que você sinta a presença de Deus através das mensagens, seja edificada a sua fé. Amém? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 é a palavra do Senhor nesta noite. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim nesse texto, se você tiver a Bíblia aí, puder acompanhar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo isso, esse discurso, as pessoas se admiravam pela sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Texto poderoso, né? Jesus está terminando aqui o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele sobe ao monte e agora ele começa a ensinar algumas coisas aos seus discípulos. E ele vai ensinando muitas coisas a eles, e quando chega no versículo de número 24 do capítulo 7, Jesus vai dizer, olha, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu assemelho ele a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí Jesus vai prosseguir dizendo assim, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. Jesus está dizendo, olha, todo aquele que escutou as minhas palavras, os meus ensinamentos, e agora está praticando, ele é um homem sábio, ele é um homem prudente, porque acredita naquilo que eu digo. Esse homem eu comparo a ele a um homem sábio, porque está edificando a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha que nos sustenta é Jesus Cristo. A nossa fé precisa ter a firmeza de estar edificada em Jesus Cristo. Hoje nós estamos passando por um dia complicado. Hoje na Itália foi um dos piores dias, 475 pessoas morreram hoje na Itália. O medo está consumindo as pessoas, mas nós que temos a nossa fé firmada na rocha que é Cristo, nós não podemos esmorecer jamais, nós não podemos nos amedrontar jamais. Sobre nós há uma proteção muito grande, uma proteção espiritual grandiosa. Você tem servido a Cristo de maneira constante, você tem feito algo para o Senhor constantemente, e isso está como crédito para você. O Senhor tem misericórdia da sua vida, o Senhor tem misericórdia da sua casa, o Senhor tem misericórdia do seu ministério, o Senhor derrama sobre a sua vida a graça dele, o Senhor tem prazer em te abençoar e te proteger, porque você tem sido um servo fiel, você tem sido comparado, como a palavra de Deus diz aqui, a um homem sábio, você edificou a sua casa sobre a rocha. Lembre-se que Jesus, na palavra de Deus, vai ser tratado como uma pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular é aquela pedra de esquina, a qual todas as outras pedras do edifício seguem o seu prumo. Jesus é aquele que coloca as coisas no lugar, que coloca as coisas no lugar, no seu devido lugar. Que coloca as coisas que estão fora do prumo no prumo. As coisas que estão fora do lugar no lugar. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Nessa noite eu vim falar para você que é necessário que a sua fé esteja firme na rocha de Cristo, firme nos fundamentos que a palavra de Deus tem para nos oferecer. Se a sua fé estiver fundamentada na rocha, todo esse vento que está nos assolando neste momento não vai ser capaz de derrubá-la, porque ela está firmada e fundamentada na presença do Senhor. Olha só o que o texto vai nos dizer, que a firmeza da fé e os seus fundamentos é o que vai definir o desfecho da situação. A firmeza da sua fé e aonde ela está firmada é o que vai definir o que vai acontecer nos eventos futuros. Se a sua fé está firmada em Cristo, é o que a palavra diz, que desceu a chuva, que vieram as inundações, que sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, ele vai comparar esse homem a um insensato. Porque se você fundamentou a sua casa, a sua fé sobre Jesus, ele está falando algo, ele está prometendo algo aqui. Que a chuva de aflições pode vir, que as inundações de problemas podem vir, os ventos contrários podem vir e golpear contra a sua casa, mas ela não cai, porque ela está fundada, fundamentada, feita sobre a rocha.
Jesus está deixando aqui uma promessa. Ele está dando a certeza de que se você servir a Ele, se a sua fé estiver fundamentada nele, não nas coisas materiais que Ele pode te oferecer, isso é uma promessa dele. A sua casa pode sofrer um grande impacto com as chuvas, a sua casa pode ser afligida pelas inundações, a sua casa pode ter ventos contrários fortíssimos batendo nela, mas ela não irá cair. Sobre a sua casa nessa noite, eu como ministro da palavra de Deus, ministro do Evangelho, quero profetizar. Você tem buscado edificar a sua fé no Senhor, e eu profetizo que nada poderá abalar as estruturas da sua casa, nada poderá abalar a estrutura da sua família, nada poderá abalar a estrutura do seu casamento, nada poderá abalar a estrutura financeira que você conquistou por meio da providência de Deus. Nós estamos passando por esse momento difícil, mas nós estamos sob o controle e o comando daquele que é o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. É Ele quem tem nos amparado. A palavra dele é muito clara e diz: olha, aquele que edifica a minha casa sobre a rocha, este está sob uma proteção diferente. A chuva pode bater, a inundação pode chegar, o vento pode soprar, mas ele está fundamentado, está preso, amparado, ancorado na minha presença e na minha palavra. É esse Deus que você serve. Você não serve a um Deus diferente, a um Deus morto. Você serve a esse Deus vivo, a um Cristo vivo, que morreu por mim e por você, mas ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você estivéssemos aqui hoje com a certeza de que o momento é difícil, mas a nossa fé foi edificada sobre a rocha. Lembre-se, a fé que edifica sobre a rocha, edificada sobre a rocha, não vai te impedir de passar por situações difíceis, não. Jesus está sendo claro aqui, ele está dizendo assim: olha, a casa que foi construída sobre a rocha vai passar por chuvas fortes, vai passar por inundações, vai passar por ventos que a golpearão, mas ela não vai cair. Entenda, Jesus em nenhum momento está prometendo que a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na terra, até que nós sejamos resgatados por Ele, buscados por Ele, em nenhum momento Jesus está dizendo que isso aqui será fácil, não, meus irmãos. E agora nós estamos provando um pouquinho daquilo que pregamos, nós somos aqueles que pregamos o que irá acontecer. E agora nós estamos provando um pouquinho daquilo que tanto pregamos, das aflições, das assolações. Mas a certeza é que Ele venceu o mundo. Ele mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Essa é a grande esperança que arde no meu coração. Talvez você esteja na sua casa agora aflito, talvez a sua fé esteja enfraquecendo. Você olha para a rua, já é o segundo dia em casa, você olha para a sua conta bancária, não enxerga que ela dure por muito tempo, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele está com a sua mão forte sobre o seu povo. Se você tem servido a esse Cristo fielmente, se você tem buscado a Ele fielmente, Ele não vai te desamparar. A vontade dele está sendo cumprida. Alguém, nós e mais alguém estamos sendo tratados por isso, mas Ele está ali. Ele é o bom pastor. As ovelhas estão no aprisco, Ele está cuidando. Talvez seja necessário que nós e o mundo passamos por essa situação. Almas estão se convertendo, almas estão enxergando, nós estamos enxergando mais uma vez que somos completamente dependentes dEle, que somente Ele tem a chave da vida e da morte, que somente Ele pode curar. Agora nós estamos equiparados. Aqueles que não têm tanta condição como nós, estamos equiparados àqueles que têm condições. Sabe em qual comparação? Busca-se a cura para esse vírus, mas não se tem certeza do que é eficaz. Hoje não adianta você ter a sua fé baseada em grande condição financeira. Hoje não adianta. Aquele que tem grande condição financeira e aquele que não tem, hoje está equiparado, porque nada pode agir, nada é 100% garantido contra esse vírus. Mas eu conheço algo que é 100% garantido, e quando a sua vontade é feita e prevalece, nada pode impedir.
Esse Cristo que narra essas palavras aqui em Mateus 7:24 em diante, quando vai terminando o Sermão do Monte, esse Cristo tem poder. Esse é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele pode. Ele tem poder para entrar agora nos hospitais e dissipar esse vírus. Ele tem. Nós não temos, mas nós temos um grande poder, que é orar e buscar a sua presença. Nós temos uma grande ferramenta e uma grande arma. A ferramenta do cristão é a oração. Por isso que neste momento eu conclamo mais uma vez a todos os ministérios, independente de placa, independente de tempo de existência, independente de grandiosidade e de número de templos, para que nós tenhamos uma união, uma verdadeira unidade em buscar a presença do Senhor, em nos humilharmos na presença dEle para que Ele venha operar, para que Ele cumpra o que Ele está tratando, mas para que Ele olhe para as pessoas com o olhar de amor que Ele tem. Jesus está salvando vidas nesse momento. Jesus está dando livramento para vidas nesse momento. São mais de 243 mil casos no mundo. E a taxa proporcional de mortos é pequena. Se nós contarmos em taxa de mortos em 8 mil, quer dizer que 35 mil pessoas foram salvas. 235 mil livramentos foram dados. O Senhor sabe o que está fazendo. Nada foge ao seu controle. A sua vida está no controle de Deus. A sua família está no controle de Deus. O seu casamento está no controle de Deus. O seu financeiro está no controle de Deus. Não há como se desesperar nesse momento. O desespero ele só nos traz frustração, agonia. Mas a confiança no Senhor precisa ser mantida. Quando começa a olhar agora em seguida para o versículo 26, ele vai dizer, olha, aquele que não pratica é um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E agora o desfecho é outro. Porque aquele que não edifica a sua fé em Jesus Cristo e prefere confiar em outras coisas, é como se edificasse a sua casa sobre areia. A palavra de Deus vai ser forte sobre isso. Vai descer a chuva, vai vir as inundações, vão soprar os ventos, vão golpear contra aquela casa e ela vai cair. E grande foi a sua queda. Nunca é a saída edificar a sua casa fora da presença do Senhor. Talvez você esteja nessa situação e esse seja um momento de despertamento para a sua vida. Talvez até esse momento você tenha tido a convicção que edificar a sua casa sobre areia era o melhor a se fazer. Mas hoje você está entendendo que não. Que você colocou a sua casa em terreno arenoso e ali não tinha condições de suportar a sua presença. Eu quero dizer para você nesta noite que ainda há tempo de uma nova edificação. Ainda há tempo de você remover a sua casa da areia e colocá-la sobre a rocha, colocá-la sobre a presença de Cristo, colocá-la debaixo do poder e da autoridade dele, dizer para ele que você está disposto a fazer aquilo que a vontade dele quer que você faça. Ter a sua casa edificada sobre a rocha é acreditar que somente Ele tem poder e as suas decisões são melhores para você do que as suas próprias. Quando você colocar a sua casa na presença do Senhor, tudo muda. A sua confiança fica maior. Talvez você tenha sido golpeada muitas vezes pelo vento, golpeado. Talvez você já venha de grandes golpes e agora está com medo em casa. Mas eu profetizo sobre a sua vida que esse medo será substituído por esperança nessa noite. Nessa noite o Senhor quer tocar em você de uma maneira especial. Ele quer entrar aí na sua casa. Você que vai ver esse vídeo para frente, quando você ver esse vídeo, eu quero dizer que Deus quer entrar aí na sua casa e transformar o medo em esperança. O desespero em esperança. O desespero em coragem para continuar. Talvez você que era um pregador da palavra, quando se sentiu acuado, agora aprisionado, recuou. Mas Deus está te dizendo nessa noite que não é momento de recuarmos, mas sim de irmos para cima das aflições. De falar para as nossas aflições, para os nossos gigantes, que nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, que é o mesmo Deus que tirou o povo que era cativo no Egito,
o mesmo Deus é vivo, está disposto a agir na minha e na tua vida. Quando nós olhamos para isso e para essas aflições que nós estamos passando, nós começamos a entender que a nossa fé ela é muito teórica sempre, muito teórica. E aquilo que é teórico, para que seja comprovado, precisa passar pelo teste prático. Assim é a nossa vida secular, não é verdade? Quando nós vamos tirar a nossa CNH, quando nós vamos fazer a nossa carteira de habilitação, nós passamos por um período de estudo teórico e depois, em seguida, nós iniciamos então um período de ensino prático. E a prática é coisa interessante. O que se aprende na teoria ou a fé teórica é completamente diferente quando chegamos na prática. Quando você aprendia na autoescola ou vai aprender sobre os sinais de trânsito, quando você chega e começa a andar com o carro verdadeiramente na prática, você vê que é completamente diferente. A realidade não é aquela do livro. Quando você recebe uma instrução teórica sobre como estacionar, quando você chega na prática, você vê que é parecido com o que você aprendeu, mas não é exatamente igual. É o que nós estamos passando nesse momento. A nossa fé tem sido teórica. Teórico é aquilo que se fala, né? Que se aprende por falar. Mas o prático estamos passando agora. A nossa fé agora está sendo testada na prática. Está sendo testada verdadeiramente. A nossa fé, ela está sendo provada. Nós estamos sendo colocados em prova para saber o quanto nós acreditamos que seremos salvos neste momento, que passaremos por essa tribulação sem sermos atingidos. A sua confiança está onde neste momento? Eu quero perguntar isso para você e deixar essa pergunta no ar. A sua confiança está onde nesse momento? Ela está fundamentada em Cristo ou está fundamentada na areia? Ela está fundamentada em quê? Quem está entronizado no seu coração nesse momento? É a vida que você levava até o decreto acontecer? Ou é o Deus poderoso que você serve e sempre declarou em servir? Ou é esse Deus que você ainda não servia, mas vai ter a oportunidade nesse momento de começar a servir? Pastor Jean, você não está com medo? Eu sou um ser humano. E eu tenho filhas, eu tenho esposa. Eu olho para as minhas filhas, olho para minha esposa, enxergo a situação que está lá fora e a gente fica apreensivo. Mas a nossa firmeza, o que não nos abala, é a certeza de que nós estamos buscando a Cristo. Quando eu olho para elas e olho para a situação lá fora, eu fico apreensivo porque sei que nada está sob o meu controle. Mas o que me alegra e me conforta é que o que está acontecendo não está sobre o meu, mas está sobre o controle do meu Pai. E é assim que nós devemos enxergar a Deus como Pai. Jesus Cristo vai demonstrar o tempo inteiro um espírito de paternidade do Senhor. E um pai quer o melhor para o seu filho. Por mais que você não esteja nos caminhos do Senhor nesse momento, o Senhor quer o melhor para você. Ele quer que você venha para Ele, mas Ele sempre quis e quer o melhor para você. É essa certeza que me mantém firme, acreditando que nós vamos passar por isso, que nós vamos superar isso. Certa feita, em Mateus 6,30, vamos ler um texto, Mateus 6,30, diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, não vesteria muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabes que necessita de todas essas coisas. Jesus está dizendo assim, olha, se Deus veste a erva do campo que vai ser queimada, se as aves que não plantam, se Ele tem alimentado
os animais, a natureza tem crescido, se aquilo que dentro da genealogia da criação do Senhor não tem a importância que eu e você temos para Ele está sendo assistida, quanto mais eu e você, que fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Talvez você esteja preocupado hoje com o que vai comer daqui a 3, 4 dias. Talvez você não saiba como vai pagar os boletos mês que vem. Ele vai prover na sua casa. Eu confio nele. Eu confio nesse Deus. Eu confio que Ele pode mudar essa situação de uma hora para outra. Eu confio num Deus que abre portas onde não há. Eu confio num Deus que muda situações. Eu confio no Deus que cura. Eu confio num Deus que salva. Eu confio no Deus que transformou o ventre da minha esposa em um lugar que era estéril, em um lugar que produziu frutos. Esse Deus que eu confio. É sobre esta mensagem de fé que eu quero falar com você. Talvez você não esteja acompanhando agora ao vivo, mas vai acompanhar no decorrer da noite, ou da manhã, ou do dia. É esta mensagem que eu transmito para você. Se o Senhor tem cuidado das coisas que não são para Ele tão importantes, quanto mais eu e você, que somos a imagem e a semelhança dEle, Deus irá proporcionar na tua vida, irá prover na tua vida o necessário. Mas algo mais à frente vai ser enfático, vai dizer assim no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É necessário que nesse momento a presença dEle seja buscada, a sua justiça seja buscada, o seu agir seja compreendido, não seja questionado, para que Ele venha prover na minha e na tua vida. A nossa fé é pequena. Aí você vai olhar lá para aquele texto que está em Lucas 17, 5 e 6 e vai dizer assim para mim, pastor Jean, mas Jesus não vai dizer que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda? Olha só o que diz lá. Mateus 17, 5 em diante diz assim, e os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta moreira, desraiga daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. É engraçado, porque a gente usa essa passagem da Bíblia para justificar a nossa pequena fé. Mas quando Jesus está dizendo que se a nossa fé for como um grão de semente de mostarda, ele fala sobre um grão de semente que é vida. Ele está falando que a nossa fé precisa ser como um grão de semente de mostarda, que é pequeno, talvez um pouco maior que a ponta dessa caneta, mas que quando começa a germinar e crescer, forma uma árvore frondosa, grande, forte, robusta. Jesus está dizendo assim, olha, a tua fé pode ser pequena agora, mas você precisa aumentar a sua fé. E como que a nossa fé é edificada? A fé vem pelo ouvir, segundo a palavra de Deus. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós estamos vendo muitos pregadores e pastores transmitindo mensagens poderosas pela internet. Nós estamos vendo pessoas transmitindo mensagens abençoadas. Ouça essas mensagens. Compartilhe essa mensagem. Talvez você tenha alguém na sua família hoje que mesmo que esteja em quarentena, é alguém que ainda não entendeu o Evangelho, que não aceitou a Jesus. Compartilhe com ela, para que ela seja alcançada por essa palavra. Você serve a um Deus vivo que espera por ela. É momento de colheita para o Senhor. O Senhor está buscando almas nesse momento. Há pessoas que estão olhando para fora, não vendo saída e lembrando que Deus existe. Há pessoas que estão olhando para a mortalidade do vírus e lembrando que é um Deus que cura. Deus está tratando, Deus está colhendo, Deus está fazendo pessoas que antes eram arrogantes entender que somente Ele tem poder. Compartilhe com pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, está habitando dentro de nós nesse momento. Reflita o Espírito Santo nessa noite. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o seu vizinho, para o seu grupo, que é necessário edificar nesse momento a nossa fé em cima da rocha que é Jesus Cristo, que a areia já não suporta mais o peso, que as aflições do mundo pesaram tanto a casa,
que ela está afundando na areia. A chuva bate, o vento sopra, essa casa cai. Mas se a casa for recolocada sobre a rocha, sobre a pedra angular, a pedra que dá prumo por Jesus Cristo, a pedra que é Jesus Cristo, quando essa casa for colocada em cima da rocha, assim, ela estará poderosamente protegida. Quando eu olho para isso, eu vejo Jesus nos dando uma grande esperança. Uma grande esperança de prosseguirmos com fé. Porque Jesus vai dizer, olha, aquele que edificou a casa sobre a rocha é alguém que é prudente. É alguém que pensa. É alguém que é sábio. Para que você quer manter a sua casa edificada sobre a areia? Se há algo plano, firme te esperando. Por que você insiste em dar murro em ponta de faca? Se Cristo está te convidando, está te dando um local para que você edifique a sua casa espiritual, a sua família. Por que você tem fugido tanto da presença do Senhor? Por que você tem tentado se esconder do Senhor e ficado lá no seu cantinho da praia, em cima da areia? Se é neste momento de aflição que Ele te convida, tira a tua casa da areia, coloca em cima da rocha, porque o mal não te atingirá. É nesse momento que o Senhor está falando conosco que nós precisamos ouvir. Quando Satanás quer nos atingir, um dos principais sentidos que ele tenta anular nas nossas vidas é o sentido da audição. Satanás age na nossa audição para que aquilo que nós ouvimos não seja compreendido. Principalmente nos nossos ouvidos espirituais. Quantas e quantas vezes alguém vem te dizendo que é tempo de se consertar, que é tempo de estar na presença, e os seus ouvidos espirituais estão anulados pelas setas de Satanás. Quantas vezes? Mas nessa noite, como profeta do Senhor, eu profetizo sobre a tua vida um renovo nos teus sentidos espirituais, que aquilo que o Senhor falar comece a arder no teu coração e nada mais possa impedir você de entender a vontade dEle. Você é filho, você não é qualquer um. Talvez você esteja caminhando pelas ruas agora aí, procurando uma fazenda de porcos, esperando comer alfarrobas. Ah, meu irmão, mas eu digo para você que neste momento o Pai está te esperando, pronto para mandar abater o novilho, pronto para te colocar uma veste nova, pronto para te colocar um anel no dedo, pronto para te recolocar na sua posição de filho. É momento em que nós precisamos nos colocar novamente na presença do Senhor. A nossa fé que estava edificada na areia precisa ser colocada sobre a rocha. E receberemos assim as bênçãos poderosas do Senhor. Há pessoas que ainda assim, escute, há pessoas que ainda assim não estão acreditando no poder de Deus. E olham para nós, igreja, como se nós estivéssemos escondidos. Mas eles não entenderam que nós que somos espirituais compreendemos que é momento em que o Senhor está tratando com o povo. Nós não estamos escondidos, não, nem envergonhados. Nós estamos esperando o desfecho daquilo que o Senhor vai fazer após as nossas orações. O Senhor está fazendo algo nesta nação, o Senhor está fazendo algo nesse continente, o Senhor está fazendo algo nesse planeta que nós não estamos compreendendo, mas estamos confiando que a vontade dEle é o melhor para todos nós. Nunca se teve tanto tempo para estar com a família, nunca se passou um tempo de qualidade como hoje. Os crentes que estavam em correria hoje podem ler a palavra dEle, assustados um pouco com a situação, mas confiando que a sua fé, na sua oração, pode mover montanhas, assim como o Senhor falou. Porque a sua fé já não é mais um grão de mostarda. Ela já cresceu, já germinou, já floresceu, e agora ela é uma árvore frondosa. E sabe o que é melhor? Ela não foi plantada em terra ruim.
porque a terra foi tratada por Cristo, foi adubada pela sua palavra, e a árvore da fé agora, dentro do seu coração, está plantada em terra boa, em terra fértil, com nutriente, e nada vai poder abalar a sua fé. Quando eu olho para isso, e eu enxergo, todavia nós tentando agradar ao nosso Deus poderoso, todavia nós tentando fazer algo para mover o coração dele. Quando eu olho para Hebreus, deixa eu pegar aqui a passagem de Hebreus 11:6. Nós tentamos agradar ao Senhor de todas as maneiras, e a maneira que mais agrada ao Senhor é quando nós demonstramos verdadeiramente a nossa fé. Quando nós demonstramos ao Senhor que a nossa fé, ela é quase que inabalável. Eu lembro que há algum tempo atrás, do meio para o final do ano passado, nós estávamos com um projeto chamado Dorcas. Era um projeto para mulheres. E nós fazíamos cultos onde era nos cedido para fazer. Nós recebemos a permissão para fazer um culto na antiga pizzaria Gracioli, no bairro Guanabara. O proprietário nos cedeu aquele prédio para fazer. Pizzaria fechada há muito tempo, bastante coisa guardada. Nós iniciamos na tarde uma limpeza naquele lugar, arrumamos as coisas. Naquele lugar havia muito paranho, muita aranha, era um lugar fechado há tempo. E nós começamos a limpar ali. E nós limpávamos e as nossas filhas caminhavam junto, ajudando a limpar e a montar. Chega o momento do culto, as pessoas que foram convidadas chegam, a palavra de Deus começa a ser pregada, depois os louvores foram entoados. No meio da palavra, a minha esposa vai para um canto atrás e eu vou atrás dela, e ela me mostra as duas pernas da minha filha pequena, da Maria Clara. E haviam duas marcas redondas, grandes, uma em cada perna, e dentro das marcas haviam 2 furinhos. Aquilo nos preocupou no momento, o culto continuou, vidas foram alcançadas, e nós fomos para casa. Aquilo começou a ficar roxo ao redor, aquilo começou a doer mais, e a minha filha começou a ter febre. No meio da madrugada nós corremos para o hospital, levamos a nossa filha, e quando chegamos lá naquele hospital, o médico atendeu ela e falou: olha, foi picada de aranha marrom. E quem conhece picada de aranha marrom sabe que é uma picada muito poderosa, é uma aranha que tem um veneno poderoso. Nós começamos a pesquisar o que acontecia sobre a picada da aranha marrom e nós ficamos meio que sem entender por que aquilo havia acontecido. Por que o Senhor tinha permitido naquele momento em que nós estávamos servindo a Ele, que a nossa filha fosse picada por um animal tão hostil? Mas nós que somos espirituais entendemos que precisamos agir no âmbito espiritual. E nós começamos então a orar ao Senhor. Não dormimos aquela noite, quando chegamos no hospital começamos a orar. E o médico falou que aquilo seria progressivo. Dia após dia ficaria pior até que um buraco aparecesse em cada perna. E não havia tratamento, só remédios para que diminuíssem os sintomas. Mas eu conheço um Deus poderoso, um Deus que cura. Eu conheço um Cristo que olha para toda essa situação e enxerga como nada, porque o poder está sobre ele. Nós começamos a orar e a buscar a face do Senhor. E enquanto nós orávamos, o Senhor agia. Passou-se o dia seguinte, e ao invés de avermelhar mais, foi clareando. No segundo dia, aquilo que estava grande foi diminuindo o círculo. No terceiro dia, o círculo que era médio agora pequeno, só tinham ficado as marcas. No sexto dia, não havia mais as marcas naquela perna. Nenhuma das 2 pernas da minha filha ficou com sequelas do veneno daquela aranha. O Senhor nos permitiu passar por aquilo no meio de um ato de serviço a Ele, porque queria nos mostrar o exato poder que Ele exerce sobre as nossas vidas. Nossa filha foi curada. Nada atingiu ela naquele momento. Não houve buraco nas suas pernas, não houve inflamação. E nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque Ele é o Jeová Rafá,
o Deus que cura. É Ele que está disposto a entrar agora em ação em vidas que estão enfermas. Esse é o Deus. Esse Deus é o Deus que Jeremias 17,14 narra e diz: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, Senhor, e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Ele é o Deus que o Salmo 107 e verso 20 diz que Ele enviou a Sua palavra e os curou e os livrou da morte. Esse é o Deus que você serve. Não fique acuado aí dentro da sua casa, não. Mantenha a prudência e a rotina, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Em Mateus 10:8, o Senhor vai dizer que nós, através da sua autoridade, temos poder para curar os enfermos. Que nós colocamos os nossos joelhos no chão e oremos para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam tocadas. Ele é a nossa proteção. Você pode estar nesse momento com medo, meu irmão, mas eu trago uma palavra de esperança. Se a sua fé estiver edificada sobre a rocha, pode vir chuva, pode vir inundação, pode vir vento. Você pode estar agora restrito a estar dentro de casa. Talvez você esteja com medo dos eventos futuros, mas a sua casa não será abalada, porque a sua fé foi edificada sobre a rocha de Jesus Cristo. O Salmo 46:1 diz que o Senhor, o Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus ela é clara. Em Salmos 32:7 diz: Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ele é um Deus de livramento para mim e para você nessa noite. Ele é um Deus que cura, não só fisicamente, mas principalmente espiritual. Falando dos eventos futuros, nós sabemos que há uma promessa do Senhor para nós, que Ele iria para o Pai, Ele iria preparar morada, iria voltar para nos buscar. Porém, a palavra de Deus ela é muito clara e diz que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Por isso, se você ainda não aceitou a esse Cristo poderoso, hoje é a oportunidade. Você não precisa estar dentro do templo hoje, não. Dobre o seu joelho, aonde você estiver, entregue a sua vida para Cristo e sinta uma paz interior e um refrigério na sua alma. E sinta a certeza de que Ele irá começar a agir na sua vida para a transformação. Eu quero que você entenda nessa noite que a firmeza da sua fé está relacionada com os desfechos da sua adversidade. A firmeza da sua fé está relacionada com os desfechos dos problemas a qual você está enfrentando. Ele é a nossa fortaleza. Hebreus 13:6 diz: E assim como confiança, ousemos dizer, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha só, Hebreus 13:6 está dizendo, e assim com confiança, ousemos dizer. Não abaixe a cabeça para aquele que não tem fé. Ouse dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Por mais que muitas pessoas digam que esse vírus foi criado, o poder do homem está limitado à vontade de Deus. O poder do homem não pode subjugar a vontade de Deus. É a vontade de Deus que subjuga o poder do homem. Sobre o poder do homem está um poder maior, que é a autoridade de Jesus Cristo e do seu nome. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e convidar você que vai ouvir esta mensagem no decorrer do dia, da manhã, da madrugada, nos próximos dias, que quando tudo voltar ao normal, você busque o Senhor como nunca buscou.
que você cultue a Ele ainda mais como nunca cultuou. E você está convidado a vir nos fazer uma visita na rua João Nicolau, número 525, no bairro Paranaguamirim. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, para que o Senhor venha ainda mais proteger e segurar com mãos fortes aquilo que Ele te presenteou, que é a sua família. Eu quero orar para você nessa noite. Curva a sua face. Amado Deus, eterno Pai, na Tua presença, mais uma vez nós nos colocamos, Senhor. Nós entendemos, Senhor Jesus, que é necessário esse período que Tu colocaste-nos para passar, Pai. Nós entendemos, Senhor Jesus, que é necessário, Senhor, esse período que Tu estás tratando com o Teu povo. Mas nós, como servos, Senhor Jesus, e servas, viemos te pedir, tende misericórdia e graça sobre o Teu povo. Que as Tuas mãos continuem sobre nós, nos protegendo, Senhor, nos livrando. Que o Teu poder, Senhor Jesus, nos revista, Senhor Jesus, as Tuas couraças espirituais. Que Tu venha ministrar sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, o Teu poder. Senhor, eu oro por esta pessoa que está vendo esse vídeo neste momento. Que ela venha ser impactada pela Tua presença onde ela estiver, Senhor. Que se ela estiver enferma, ela seja curada neste momento. Que se ela estiver cativa espiritualmente, que ela seja liberta nesse momento. Que se neste momento, Senhor Jesus, essa pessoa que está acompanhando essa transmissão, ela estiver pensando em desistir, Senhor, de viver, que o espírito, Senhor Jesus, do suicídio seja quebrado pelo poder e pela autoridade do Teu nome. Aonde essa mensagem chegar, que vidas sejam tocadas, Senhor Jesus, e que almas sejam ganhas para o Teu reino. Senhor, que a nossa fé continue sendo edificada sobre a rocha que Tu és. Que nós possamos, Senhor, retirar o que resta da nossa casa da areia e colocamos sobre a rocha para que a nossa fé esteja firme. Porque a firmeza da nossa fé determina o desfecho das nossas adversidades, Pai. Senhor, ministra sobre a casa dos Teus filhos o Teu poder, as Tuas bênçãos. Provê o alimento nessas casas, Pai. Provê financeiramente, Senhor Jesus. Cuida. Principalmente livra-os deste mal que está assolando o mundo neste momento e de todos os outros que ainda estão acontecendo. Visita a casa dos Teus filhos, Senhor, com a Tua presença e dá experiências, meu Deus, àqueles que não tiveram experiência. Senhor, ministra o Teu Espírito Santo sobre vidas. Que pessoas sejam batizadas nesse momento através do Teu Espírito Santo. Que a confiança em Ti, Senhor Jesus, seja renovada nesse momento. Que o Teu poder e o Teu agir seja sobre todos, Senhor Jesus. Abençoa os Teus filhos, Pai. Abençoa a casa deles, a família deles, os negócios deles. Que eles possam glorificar e exaltar o Teu nome. Meu Deus, eu oro por vidas nessa noite. Eu oro pela minha família, Senhor. Eu oro por vidas que estão sedentas da Tua palavra, Senhor. Acuadas, Senhor Jesus, nesse momento. Por vidas que estão escondidas nesse momento. Eu oro por vidas que estão nas ruas. Eu oro, meu Deus, pelos profissionais da saúde, Senhor Jesus, que estão nesse momento trabalhando sem poder, dando ao Senhor Jesus o máximo de si para salvar vidas como instrumentos Teus. Eu oro pelos caminhoneiros, Senhor, deste país, que estão transportando mercadorias, remédios, sem poder parar neste momento. Cuida deles, Pai. Cuida dos motoboys, cuida dos policiais, Senhor Jesus. Cuida da liderança, Senhor Jesus, desse país. Dá discernimento, Senhor Jesus, para os governantes, para que eles possam tomar decisões corretas, para que o Teu povo não padeça, Senhor. Mas principalmente ministra o Teu poder e a Tua vontade sobre nós. Nós somos gratos a Ti por todas as coisas e confiamos que tudo está sob o Teu controle. Venha sobre nós mais uma vez com as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, e que nós sejamos alcançados pela Tua graça. Assim nós Te pedimos, crendo em nome de Jesus. Amém? Você que acompanhou esse vídeo, entenda que a sua fé cresça a cada dia, que ela comece como um grão de mostarda, mas termine como uma árvore frondosa, cheia de vigor, pronta a dar frutos. Amém? Faça com a sua mão assim, que o grande e imenso amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Quando tiver um tempo, após tudo isso passar, faça-nos uma visita. Comunidade Evangélica Semente da Fé, na rua João Nicolau, número 525, no bairro Paranaguamirim. Tenha uma noite abençoada de sono e que o Senhor venha proteger a você e a sua família. Paz do Senhor
e até a próxima transmissão.